Fala galera, tudo bem? Vou gravar uma dica para vocês hoje nesse cara aqui, um splitão Hitachi de 25 TRs. Esse aqui é um splitão inverter, né? Então, vou mostrar para vocês aqui a evaporadora, as condensadoras. Esse cara aqui trabalha com duas condensadoras, uma inverter, né? Com variador de frequência e uma fixa. Depois eu mostro em detalhe para vocês, mas vamos começar aqui falando aqui desse carinha aqui, desse controlador aqui, né? A gente tem aqui um controlador da Carel TH Tuning, né? Vou dar algumas explicações aqui, né, para quem não conhece, como fazer a programação dele, entrar nos parâmetros, ver os alarmes dele aí. Bem legal isso daí, acompanha aí com a gente. Então pessoal, esse é o nosso controlador, né, o TH Tuning da Carel. Aqui ele está instalado no equipamento Hitachi, né, 25 TRs. São duas condensadoras lá, depois eu mostro para vocês, uma inverter e uma fixa. Então aqui aparentemente ele é bem básico, mas na verdade esse carinha controla muita coisa, ele é bem interessante, né? As funções básicas dele, né? O liga e desliga, ventilação, molde, aqui ele entra em refrigeração ou aquecimento, um timerzinho, dá para programar também por aqui, depois a gente pode falar sobre isso. E aqui mudança do set point rodando, né? Você vê que ele está setado aqui para 23.9, a temperatura já está 22.5, os compressores estão desligados, né? Então vou baixar aqui esse meu set point, ó. Eu rodei o botão, ele já começa a marcar lá, ó. Vou deixar o mínimo 20 graus, dei um toquinho, aguardo um pouquinho, ele vai mudar. Então ele mudou o set point para 25, tá em 22. Então aí ele vai começar a chamar os compressores, né? Essa máquina primeiro ele chama o compressor inverter, né? Ele vai subindo e se precisar da demanda do outro condensador, aí ele baixa a rampa do inverter, chama o segundo o compressor fixo, né? A condensadora fixa. Aqui pessoal, esse cara é bem interessante, se eu dar um toquinho aqui no meio aqui, ó, ele vai mostrar a temperatura que está de set point. Dei outro toquinho, ó, ele vai mostrar minha temperatura de sucção, ó, temperatura do tubo de sucção, ó, 16 graus, ele já me mostra aqui. Toquei novamente, ó, pressão de sucção 9.6 bar, já me dá a pressão da máquina lá. Ó, superaquecimento, ó, ele já me dá o superaquecimento 6.4, 6.7. Aqui, ó, pressão de descarga, 23.5, sim bar, né? E aqui novamente a temperatura. Então você vê que é bem legal, não precisa nem colocar lá o manômetro na máquina, eu consigo visualizar tudo por aqui, né? Ele tem outras funções aqui, ó, se você apertar, segurar pressionado os dois botões aqui do time do mode, ele entra para ver histórico de alarme, né? Se a máquina tiver com algum alarme, né? Aqui, ó, nosso equipamento, como ele não tem nenhum alarme, ele nem tá aparecendo nada, você tá vendo? Mas se ele tivesse um alarme, era aqui que a gente ia visualizar, ia estar piscando um sininho aqui, aí você iria pressionar essas duas teclas e iria mostrar que alarme é. Por exemplo aqui, ó, uma situação que eu tenho no equipamento aqui nesse cliente é que alarma bastante, por superaquecimento muito baixo, aí dá o erro 0,6, né? Mas a máquina ela tá até regulada legal. Isso que acontece, o controlador ele tá num ambiente onde ele não tá lendo a temperatura real, então a máquina ela fica ligada por muito tempo, a pressão de sucção baixa muito e aí o superaquecimento cai também, porque o retorno de sucção vem muito baixo e dá esse erro de superaquecimento. Ele reseta automático, depois ela fica um tempinho, depois ela volta novamente, né? Aqui, ó, outra opção interessante, se eu segurar pressionado aqui as duas teclas aqui, ventilação e de ligar, ele entra em configurações. Então pessoal, esses dois aqui, ó, do ligar e ventilação, se você apertar ele, pressionar eles apertado, né, ele entra aqui em configurações, né? Então tem várias configurações aqui que você consegue fazer, ajustar o timer para ligar e desligar num determinado tempo, ajustar, dizer para ele quantas condensadoras tem, né, se é uma, se é duas, endereçar. Então várias funções você faz aqui. Eu não vou mexer muito aqui nesses códigos, porque na verdade isso daqui aí você precisa estar com o manual certinho do controlador para você não desconfigurar, né, outras funções, mas só para vocês saberem. Eu dou um toque aqui novamente, ele volta de novo lá para a configuração dele. Beleza pessoal, era isso que eu queria falar desse carinha. Eu vou deixar disponibilizada aí uma tabelinha de código de erro, né? É difícil achar às vezes na internet, né? Eu já apanhei bastante, então vou deixar uma tabelinha lá, que quando ele dá o alarme, né, o sininho aqui,
E aí você apertando essas duas teclas junto, ele vai entrar na função do alarme, né? Mostrar para você qual que é o alarme que tá funcionando. Aqui não tem nenhum alarme, ele não tá mostrando. Mas valeu, pessoal, era isso que eu queria falar desse carinha. Então, galera, tá aqui, ó, a gente tem duas condensadoras, né? Uma inverter, essa daqui é a inverter, aquela é a fixa. E aparentemente elas são iguais, né? Você vê, não tem diferença. A diferença é que aqui na tampa da inverter, ó, vocês veem que tem uma entrada de ar, que é onde fica o variador de frequência ali do equipamento, né? Então ele tem um coolerzinho que ele fica refrigerando ali, né? E a outra tampa é lisa porque não tem, né? Eu vou abrir ali para vocês verem o variador de frequência, né? Como que ele trabalha. Essa máquina tem dois, ó. Ela tá subindo a rampa dela, sei que ela ligou agora, a fixa tá parada. Tem um variador pequeno ali só para os modos ventilador, e aquela também tem um variador de frequência também para o ventilador da condensadora, né? Variar. E agora a diferença é que o compressor dessa tem a variação de frequência e o outro é um compressor fixo, né? Então, normalmente como que a máquina funciona? Ela começa a acelerar, ó. Aí ela chega, essa máquina aqui, ela acelera o máximo até 80 Hz, né? Vai dar 4.800 RPM mais ou menos, o compressor. E aí quando ele está no máximo dele, se precisar ainda de carga, aí ele desacelera, desce a rampa, aí aciona a fixa. Aí a fixa começa a trabalhar e aí precisando de carga, essa vai variando, né? Vamos ver um pouquinho dentro dela lá. Então, pessoal, tá aí, ó, o nosso inversor de frequência aqui no compressor, né? Danfoss, né? Você vê lá que ele tá agora, ó, em 30 Hz, 180 RPM, né? Compressor. Esse cara ele chega até 80 Hz, né? 480 RPM mais ou menos, né? Compressor ali, né? Nosso compressor inverter, né? Certinho, isso aqui não modifica, o sistema frigorífico muito semelhante a qualquer máquina, não muda nada, né? Ali a gente tem a nossa placa, né? Que faz a comunicação lá com o nosso controlador, o TH Tune, né? Dispositivo de proteção. E aqui esse inversorzinho pequeno que é o inversor do motoventilador, ó. Ventilador da condensadora, né? Então tem um para cada aqui no nosso equipamento inverter aqui. Então, pessoal, agora vamos ver aqui o equipamento o fixo, ó. Você vê que o fixo ele não tem, né, inversor nada, compressor ali normal, né? Transdutores de pressão, ó, como a máquina ela faz aquelas leituras de superaquecimento, de pressão, aí trabalha com os transdutores aqui de pressão, né, ó, para fazer a leitura, né? Um equipamento bem simples aqui, ó, não tem muito segredo, né? Comando também, ó, comando simples de máquina, só um temporizador, uma plaquinha de falta de fase e o inversorzinho do motoventilador, ok? Esse cara aqui eu vou fazer uma intervenção agora. Olha o cabo de alimentação, o que aconteceu? Carbonizou tudo ali o cabo de alimentação. Deu um problema no equipamento inverter, ele ficou um tempo parado e aí só fixa rodando, né? E aí rodando direto acabou carbonizando ali aquele fio que nós vamos fazer essa intervenção agora.